Eu quero mais uma vez dizer a você da minha honra de hoje poder receber aqui no nosso programa, Samuel Ferreira Entrevista, Sua Excelência o Governador de São Paulo, Dr. Márcio França. Primeiramente, muitíssimo obrigado por disponibilizar essa hora aqui conosco. E começar perguntando, governador, eu vou lhe dizer o que uma pessoa hoje, uma colaboradora que trabalha lá em casa comigo, falou. Estávamos conversando sobre as mudanças que estão tendo na política, ela perguntou, doutor Samuel, o governador, eu nunca ouvi falar dele, qual é a história dele? Então, vou começar lhe perguntando exatamente o que uma colaboradora minha disse. Qual é a sua trajetória? Que aqui, para mim, consta que o senhor parece que passou em todos os degraus, não é? Aí da carreira política. Me conte um pouco da sua trajetória. Então, primeiro, eu agradecer aqui a oportunidade para dizer que esse é o primeiro programa que eu estou vindo de entrevista. Muito obrigado. E, ao mesmo tempo, é o primeiro que alguém me pergunta, tão assim, especificamente, né? De onde você veio, quem você é, né? Porque como é que funciona isso, né? Você sabe, Samuel, as pessoas votam no governador, votam no prefeito, votam no presidente. Sim. Nem sempre estão ligados em quem é o vice, né? E quando você vota hoje em dia num presidente, você está votando junto no vice e assim Sim. por diante. Bem, eu sou do litoral de São Paulo, sou caiçara, né? Sou de São Vicente. Primeira cidade do... A cidade mais antiga do Brasil, de 1532. Eu venho de uma família de servidores públicos. Meu pai foi médico, meu avô foi professor, médico também. Meu bisavô foi professor em Cananéia, no Vale do Ribeira. Sim. E todos nós somos servidores públicos, né? Todos são falecidos. E eu resolvi, muito pequeno, ser político. E como minha família era feita de médicos, Sim. quando eu falei para meu pai que eu ia ser político, ele falou, aqui em casa ninguém ia fazer coisa errada. Você não vai se meter com política, não. Então, eu falei, não, pai, mas eu quero ser político. Então, ele falou, não, aqui não, filho, aqui todo mundo é médico. Eu falei, eu quero ser político. E aí eu fui fazer faculdade de Direito em Santos, na Católica de Santos, e lá eu entrei para o movimento estudantil, diretor Sim. acadêmico, centro de estudantes, enfim. Aí não foi possível mais segurar eleição, outra eleição, vereador, prefeito de São Vicente. São Vicente é uma das maiores cidades do estado de São Paulo, uma das maiores, das 20 maiores. Sim. Uma cidade de muita dificuldade financeira. Sim. É o menor orçamento do estado de São Paulo. Que isso? E São Vicente tem muito problema de violência, tinha, né? Muito problema de violência, Sim. muito problema de orçamento. E eu, morando em São Vicente, aceitei o desafio de disputar a eleição. Ganhei a eleição de prefeito, muito jovem, sempre nesse meu partido, eu nunca tive outro partido, sempre fui filiado ao PSB. Que coisa, interessante isso. Mais de 30 anos. Já casei muito jovem com a minha primeira namorada, que é minha mulher até hoje. Isso, que legal. E minha paixão. E a gente então foi fazer a vida, ela montou uma empresa, que até hoje ela toca, e eu fui fazer política. Me elegi prefeito e depois de um mandato muito bom, eu me reelegi com 93% dos votos. 93%? Esse número ninguém bateu até hoje. Foi um recorde. Nossa, nunca ouvi falar disso. Eu tive 93% dos votos na reeleição e fiz 100% da Câmara de Vereadores. 100% da Câmara? Isso. Depois que é isso? Depois de mais 4 anos, eu fiz meu sucessor com 84% dos votos e fiz 100% da Câmara de novo. Não, deixa só, peraí, eu repetir isso aqui, às vezes o senhor deve estar enganado ou eu é que estou enganado. O senhor é candidato, se reelege com 93 e faz o sucessor com 84? Foi. E 100% da Câmara, 100% da Câmara. Aí houve uma eleição para deputado federal. Sim. Aquela votação estrondosa que eu tive acabou me levando a disputar a eleição para deputado federal. Sim. Eu saí candidato a deputado federal. Na cidade votaram 165 mil pessoas e eu tive 120 mil votos na cidade. Que isso? Né? Então, me elegi deputado federal, fui para Brasília, fui líder do partido e de um bloco grande, com mais de 80 deputados, 70 deputados. Peguei o comecinho do presidente Michel Temer. Na época ele era vice-presidente vice-presidente da Câmara. Sim. E o governo do presidente Lula. Enfim, passei um período por lá, 8 anos. Aí o governador Alckmin me convidou para ser secretário de Estado de Turismo. Sim. E eu vim ser secretário de Estado de Turismo, fiquei aqui durante alguns anos. Na reeleição do Alckmin, ele me convida para ser candidato a vice-governador.
Perfeito. Aí, pela primeira vez, vou disputar o cargo de vice-governador. Quando eu vou disputar, o governador Alckmin me chama e diz, Márcio, entenda bem, eu já sou governador, se eu me eleger, vou ser pela 4ª vez. E eu gostaria de, lá na frente, disputar a eleição de presidente da República. Perfeito. Então, se eu for disputar para a presidência, você, na condição de vice, assumirá. Sim. Então, veja direitinho como é que está a sua vida, se está tudo direitinho, porque a eleição de governador é diferente de deputado, né? Então, me senti contemplado com a escolha que ele fez, porque ele sabia. E aí ele falou, se eu me eleger, você irá para a secretaria que eu fui quando eu era vice. E então ele me coloca na secretaria e me convida para assumir a Secretaria de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação. Certo. Eu vou para essa secretaria, completo lá 3 anos e agora, recentemente, ele me chamou, falou, olha, estou saindo mesmo, vou disputar a presidência, espero que você tenha boa sorte, enfim, e se prepare porque, enfim, você vai ser o governador. Eu assumo o governo faz 2 semanas, né, praticamente. Perfeito. Nesse meio tempo, eu fiz uma carreira política de gestão, eu sou advogado, Sim. né, e coordenei 2 campanhas de presidente da República, uma com Garotinho, Sim. né, lá para trás, depois a outra com Eduardo Campos, até que o acidente aconteceu. Fatídica. E eu estava lá esperando, o avião passou pela minha cabeça e... Você estava lá? Estava lá. Puxa. Nós estávamos aqui em São Paulo, aqui próximo, inclusive, porque aqui é muito próximo da sede do meu partido. Sim. E eu estava aqui perto, em Moema, num flat, quando naquela manhã, daquele dia, com o Eduardo, treinando para a noite, ia ter um debate do Jornal Nacional, lembra? Com o William Bonner. Porque todos iam. Todos iam. Aí, naquele dia, Eduardo falou, Márcio, você sabe que eu estou convencido que quando chega a força de uma ideia, quando está no tempo dela, nada segura. A eleição presidencial não é dinheiro, não é tempo de televisão, não é nada, é destino. Tem que estar no destino da pessoa. Que coisa. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Descemos juntos do prédio, aqui. Entramos numa van, eu e ele. Sim. E mais outras pessoas. Sim. Dentro da van, uma moça que trabalha aqui ao lado, da onde nós estamos aqui agora, que trabalha comigo há muitos anos, falou, Sim. deputado, eu era deputado, Sim. 2 deputados estaduais desistiram agora cedo de ser candidato, 2 mulheres. O senhor tem que tirar 4 homens hoje. Eu falei, mas Dora, como é que eu vou tirar 4 homens hoje? Tira lá qualquer um. Ele falou, não, o senhor tem que ir lá e convencer as pessoas a saírem. Nossa. Aí eu saí de dentro da van e falei, Eduardo, não dá para ir para o Rio de Janeiro. Fiquei. Que isso? Ele foi. Ele foi na van, ficou no Rio. Eu vim assistir o programa dele na televisão do Jornal Nacional aqui. Perfeito. Liguei para ele. Quando foi 00:30 e pouco, ele me ligou. Falou, Márcio, eu estou super cansado. O programa de televisão em Santos é às 8 da manhã. Faz para mim o programa. Eu falei, Eduardo, mas como é que eu vou chegar no programa lá e você vai... Vou chegar para falar e chegar lá, Eduardo, não, é o Márcio. Sim. Não, mas quebra o galho e tal. Aí eu fui. Fui fazer o programa às 8 da manhã em Santos. Sim. O programa acabou às 9 na Santa Cecília TV. Desci, fui para o Guarujá, começou a chover. Choveu, ficamos lá esperando ele, o avião passou e você sabe o resto. Nossa. E eu fiquei com aquela coisa. Se não estava no destino dele, estava no destino de quem? Né? E toca o telefone, era o governador Alckmin. Sim. Falou, Márcio, eu estou vendo esse zum aí do Eduardo, ninguém sabe direito o que aconteceu, enfim. Essa foto que está aqui na UOL, eu falei com meu filho, o Tomás, Sim. esse que veio a falecer depois. Acabou falecendo. Aquilo ali é um helicóptero, não é um avião. O Eduardo veio de helicóptero ou de avião? Eu falei, não, ele veio de avião. Ah, então não é ele, fique sossegado. Só que a UOL tinha publicado uma foto errada. Então, mais uns minutos, o prefeito de Santos, o Paulo Barbosa, me ligou e falou, Márcio, tinha alguém na equipe do Eduardo cujo sobrenome fosse Severo Gomes? Eu falei, tinha. Então, foi com ele, porque nós encontramos um RG na confusão lá. Ah, meu Deus. E aí, enfim, foi tudo isso que aconteceu. Deus tem um jeito de se expressar, porque a Renata, esposa do Eduardo, Sim. Eduardo e Renata, ela foi a única namorada dele e também dela, né? Então, eles são muito ligados. Sim, sim. E ela falou, Márcio, eu quero saber cadê a aliança dele. Ou então umas medalhinhas que ele carregava assim. Sim. Mas naquele acidente, tudo voou para todo lado e loucura. tal. Pois acredite, você não vai acreditar. 5 medalhinhas de ouro voaram
caíram num prédio do lado. Sim. Uma pessoa foi lá limpar a calha, não sei o que, ela achou, um senhor lá que trabalha lá, e achou as 5 medalhinhas, nós colocamos num lenço de pano. O governador Alckmin levou para ela lá em Recife. E está no peito dos meninos todos, dos filhos dele, dos 5 filhos que ele tem, isso? uma medalhinha de cada um. Destino, sei lá, quer dizer, fatalidade, né? Uma coisa incrível. Desculpe de te atravessar aqui, que eu estou vendo você falar por 2 ou 3 vezes que você fala, a gente vê quem está aqui do lado, vê que a voz embarga e isso ainda mexe no emocional. Mas todas as vezes te remete a um pensamento em Deus. Você crê em Deus, governador? Eu creio muito em Deus. Tenho muita crença. Acho que esse episódio foi marcante porque, sabe, eu preparei essa coisa do Eduardo, nós éramos como se fossemos irmãos. Nós vivemos juntos 20 anos, assim, preparando o campo para ele se preparar para essa eleição. Ele era um moço extraordinário. Estava preparadíssimo. Era um moço preparado, jeitoso, simpático, alegre, capacitado, determinado, tinha muitas qualidades. Conseguia andar em todos os lugares. Né? Pernambucano, conseguiu sair de lá com uma aprovação enorme, né? Neto de um grande instrutor que eu tive, que foi o doutor Arraes, né? Eu vivi muito com o doutor Arraes. E eu me filiei ao partido antes dele se filiar, antes de Arraes se filiar. Que isso? Então eu acompanhei a trajetória da vida deles, enfim. Eduardo foi um menino preparado para ser presidente da República. E aí, naquela sequência, numa manhã, entendeu? Então, para todos nós foi uma frustração, né? Você imaginar isso. E aí, eu logo percebi que do falecimento dele, nós íamos causar um furacão na eleição. Sim. Marina era vice, assumiu a candidatura. E aí, o que acontece? Quer dizer, a Dilma se reelege e o Brasil caiu nessa confusão que o senhor está percebendo aqui, quer dizer, enfim, que nós vivemos. Porque eu sou defensor da tese de que o poder legítimo de nós mortais, ele vem através do voto. Sem dúvida. É o que está escrito na Constituição. Sem dúvida. O poder emana do voto, e é em nome dele que é exercido. E, portanto, quando você constrói alguém que vai buscar essa coisa do voto, você fica com a esperança que ele vai dar de volta o sonho das pessoas. Sim. Porque o Brasil, todo mundo sabe das qualidades, das coisas boas que tem o país. Mas falta um líder, falta a pessoa que lidere, que você se encontre, que você admire, que você possa respeitar. Né? As pessoas... Em quem você confie. Em quem você confie. E todo mundo na política fala uma linguagem que as pessoas não conseguem compreender, parece tudo meio igual. Você pega um cara de um partido, outro partido, da esquerda, da direita, dá a impressão que é uma linguagem única. Sim. Porque parece tudo meio falso, não parece verdadeiro. Né? Sim. Então, quando você encontra alguém que consegue transmitir sinceridade, logo as pessoas se agarram. A autenticidade. Sim. Né? Porque a linguagem que a política acaba usando parece uma coisa meio de advogado, uma linguagem que ninguém consegue entender direito. Aquelas coisas assim... Que depois que fala, precisa alguém traduzir. Estabilidade fiscal, pacto federativo, tudo é bacana, mas assim, o que quer dizer isso? Exato, entendeu? O que quer dizer isso? Né? Então, assim... Parece que você tem uma facilidade muito grande de falar a língua que o povo entende ou de se preocupar de falar o que o povo entende. Isso é interessante no homem público. A tradução do que é mais sofisticado para uma linguagem popular que as pessoas... Essa é a função da política. É você traduzir em linguagem popular aquilo que parece incompreensível. Não adianta falar em tripé macroeconômico. Tudo bem, é uma coisa bacana, mas o que quer dizer isso? A maior preocupação de quem fala é saber se está sendo entendido. É isso. E é o maior troféu de quem fala. E eu vivi com muitas pessoas, assim, habilidosas. Vivi muito com Covas, um craque, né? Coisa. Um craque, um nome muito forte da minha região, né? Me ajudou muito, foi governador quando eu fui prefeito. Sim. Bravo, mas espanhol, aquele jeito... Aquele jeito dele, Depois vivi com o doutor Arraes, um gênio, um gênio. E não precisa descrever, né? Não dá, aliás, não dá para descrever. Culto, inteligente, com humor, sabia levar. Um homem que ficou preso, né? Preso pela ditadura militar. Ficou preso na ilha de Fernando de Noronha. Nunca foi contra os militares. Preso em Noronha. Em Noronha, ficou preso em Noronha. Quer dizer, ficou exilado dentro do Brasil. Eleito. Foi preso porque foi eleito. Que é isso? Criou seus filhos, todos bem criados. Foi para morar na Argélia. Naquela época, todo mundo que se exilava queria morar em Paris, em Santiago, no Chile. Ele foi para a Argélia. Argélia. Né? E lá criou muitas relações, enfim.
voltou de lá anos depois e voltou a se reeleger em Pernambuco. Depois convivi mais recentemente com o Alckmin, Sim. que é um moço idôneo. Não é um político idôneo, ele é um ser humano idôneo. Ele é idôneo no comportamento, no exemplo, ele é pessoalmente, tudo que ele faz é de uma idoneidade, de uma correção, muito reservado. Não tem, esse moço não vai a restaurante nenhum, em nenhum caso. Que coisa. Ele engraxa o sapato dele todo dia, de manhã cedo, ele sabe? É um interiorano. Que antigamente as pessoas que eram do interior, todo mundo falava, esse é caipira, como se fosse um defeito. Hoje em dia, ser caipira é ser qualidade. Você sabe que eu sou da República de Pindamonhangaba. Você é de Pinda também? Não, eu morei em Pinda porque eu era seminarista. Não diga. Quando eu fui seminarista em Pinda. Ah, é? Né? Então, de vez em quando eu me encontro com o doutor Geraldo, eu digo, olha, nós somos da República de Pindamonhangaba. E eu não sei se você sabe que o Ciro Gomes também é de Pinda. O Ciro é de Pinda? Então eu sempre brinco, se ficar na eleição Ciro e Alckmin, vai ser a Batalha de Pinda. A Batalha de Pinda. Quem é que imaginar que em Pinda iam sair dois nomes para poder sair para presidente da República, né? Porque parece que os pais do Ciro moraram uma época em Pinda e ele nasceu lá. Não sabia disso, não. Os dois são da Pinda. Deixa eu só tocar uma coisa aqui. Normalmente, quem assume um governo como o senhor assumiu, assume um governo cheio de compromissos. Mas o governo que o senhor deixou, não o governador, mas o partido do governador, acabou por lançar e está lançando um outro nome. Sim. Mas o senhor conseguiu, já em pouquíssimo tempo, trazer 13 partidos para a sua base. O que é isso? Eu não sei. O que eu acho é o seguinte, as pessoas procuram pessoas que, de alguma maneira, tenham sido corretas consigo ao longo do tempo. Correto. As pessoas, quanto mais você for correto, mais correção você vai receber. Então, uma coisa importante no nosso mundo é palavra. Deu a palavra, cumpre. Ninguém é obrigado a dar a palavra. Agora, dá a palavra, cumpre. Prometeu, cumpra. Não é obrigado a dar com a palavra, mas se você der a palavra, cumpra. Porque a população não consegue entender, ninguém consegue entender por que você fala uma coisa e depois você faz outra. Isso desmoraliza o mundo da gente. Então, na minha visão, muitos partidos que estiveram na campanha do Dória para prefeito, inclusive eu, Sim. Eu ajudei o prefeito a se eleger, Sim. O ex-prefeito. Nós todos falamos várias vezes com ele, Dória, diga para todo mundo aqui, quanto tempo você vai ficar? Vou ficar 4 anos, serei o melhor prefeito dessa cidade. Eu vou ser uma pessoa, eu não sou político, eu sou gestor, eu vou cumprir minha palavra. E todo mundo, então tá bom, é isso que nós queremos. Quanto tempo? 4 anos. Eu vou ficar 4 anos. Então, Samuel, é o seguinte, você liga para uma, como é que chama? Disque Pizza. Certo. Pede uma pizza. A pizza vem com 8 pedaços. Perfeito. Se chegar com 2, você vai reclamar. Claro, é óbvio. Claro, você vai cá, eu pedi uma pizza com 8 pedaços. Veio com 2, eu estou reclamando. Se eu pegar um táxi daqui e mandar levar lá no Morumbi e o cara me largar aqui no final dessa avenida, eu vou dizer, não, eu paguei para você ir me levar lá, né? Perfeito. Ou seja, combinou, cumpre. Então, essa sensação de não combinar, não cumprir o que combinou, afastou os partidos, porque entre nós, no mundo da política, a pessoa fala, olha, se não cumprir uma vez, pode não cumprir na outra. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Antes de ele trazer aqui, eu tomei a liberdade de ligar, a gente acaba tendo amigo em todos os partidos, Sim. né? Eu tomei a liberdade de ligar para alguns amigos e ouvi um pouco a seu respeito. Um amigo me disse uma coisa interessante. Disse, Samuel, tem uma máxima entre nós. Quando a gente fala sobre algo, a gente pergunta, o governador Márcio França falou? Se alguém diz ele falou e a gente sabe que falou, a gente fica tranquilo porque ele cumpre. Vai acontecer. Então, eu vou lhe perguntar, se o senhor foi eleito governador, o senhor vai ficar os 4 anos? Eu vou ficar os 4 anos. Na verdade, aliás, os 4 anos, porque eu estou somando esses 8 com mais 3 e pouco que eu vou ficar Perfeito. no final. O que eu quero lhe dizer? O Estado de São Paulo é uma espécie de um país dentro do país. É um grande Estado, não Sim. é uma coisa pequena. Sim. É um Brasil diferenciado. A Prefeitura de São Paulo
é um país dentro de um outro país. É maior, não é verdade? Maior do que Claro. Portugal. Então é uma honra. Quando eu fui prefeito da minha cidade, eu acordava de manhã cedo e falava, poxa, as pessoas saíram das suas casas, 150 mil pessoas, 180 mil pessoas, foram lá de manhã cedo, digitaram meu número, olharam minha foto e confirmaram. É uma responsabilidade. Não é uma responsabilidade? É uma responsabilidade. Você fala, poxa... É quase 3 Morumbi abarrotado. Então a pessoa fala assim, mas depois o meu partido falou que eu tenho que ir para outro lugar. Não, mas espera aí. Você pediu voto só para o seu partido ou pediu voto para todo mundo? Não, eu pedi voto para todo mundo. Então não está correto. Ô, governador, espera aí, eu vou fazer uma pergunta para o senhor aqui. O senhor me disse que a vida toda o senhor esteve no PSB. Eu sempre fui do PSB, nunca tive do partido. Então por que tem esse racha no PSDB agora? Não, o PSDB é outro partido, né? Eu fazer o quê? Não, mas é que o racha, uma parte está ficando com o senhor. Ah, sim. É porque muitas pessoas que são ligadas ao Alckmin sabiam que seria melhor para que o Alckmin fosse candidato a presidente, seria melhor ter um palanque só. Quem é do Covas, quem é do grupo do Mário Covas, quem é do grupo do Geraldo Alckmin, quem é do José Serra, quem é dessas pessoas, sabe que era mais fácil ter uma candidatura só. Porque não está correto o seguinte, se você tem duas candidaturas, veja, eu estou aqui dizendo para você. Por favor. O Dória é meu amigo. Ele é um moço inteligente, ele é esforçado, ele tem 1000 qualidades. Não é uma crítica à pessoa dele. Sim. É a crítica ao comportamento Não é de largar a nada prefeitura. pessoal. Não, pelo contrário. Eu estou dizendo que eu trabalhei para ele, votei para ele. Eu votei, transferi meu título para cá para votar nele. Que isso? Então, que isso? eu acreditei. Eu ouvi falar que aquela montagem de vários partidos foi você que Eu ajudei. coordenou aquilo ali. Eu ajudei a montar. Porque todos nós achávamos que isso seria bom para a cidade de São Paulo. Sim. E de fato foi bom. Ele ganhou, começou bem, falou, todo mundo animado. A cidade ficou animada, né? Naquele período. E Sim. o próprio Alckmin ficou animado, falou, poxa, até que enfim, consegui emplacar uma pessoa aqui na capital, vai dar certo, enfim. Depois começou aquele zum. Olha, o Dória quer ser candidato a presidente da República. Mas como candidato a presidente da República? Nós o apoiamos para ele apoiar o Alckmin. Ele não pode ser candidato a presidente, o Alckmin já é. Porque o Alckmin não é um moço novo, ele tem 60 e poucos anos. Essa é a oportunidade da vida dele. Foi governador 4 vezes. Claro, é mais experiente. Ora, se você é mais jovem, espere na fila. Claro. Vai ter uma fila, vai vir outro momento que é o seu. Natural. Né? Aí, tudo bem, não deu. Olha, tudo isso para dizer o seguinte. Eu penso que as coisas têm que ter cada coisa a seu tempo. Perfeito. Se ele cumpre o mandato de prefeito e vai muito bem, como eu acho que ele iria, Sim. ele sai daqui para ser presidente da República. Um homem que vira prefeito de São Paulo e vai muito bem, ele pode sair de São Paulo... Se credencia automaticamente. O que eu garanto para você é o seguinte, São Paulo, a cidade de São Paulo, Covas me falou uma vez, Márcio, a maior honra da minha vida foi ser prefeito de São Paulo. Que coisa. Não há um lugar mais fabuloso do que São Paulo, a capital de São Paulo, forte, cheia de gente, uma capital que sozinha tem mais libanês na capital de São Paulo do que no Líbano. É um fato, né? Sim. É um fato. Então, deixa eu perguntar uma coisa bem simples. Eu tenho 2 minutos para o senhor tentar responder uma pergunta. Vamos lá. Eu tenho aqui no sofá o senhor e o Dória. Por que eu deveria votar no senhor e não no Dória? Porque eu tenho palavra, simples. O que eu lhe falar vai acontecer. E o que eu não lhe falar é porque não dá para fazer. E quando você tem alguém que, por algum motivo, não cumpriu a palavra, você tem todo o direito de falar, mas será que agora o que ele está falando ele vai fazer? Será? Então, todo mundo tem o direito da dúvida. Pode ser que mais para frente ele mude, mas hoje eu vou ficar sempre com dúvida. Se ele fala, sou candidato a governador, será que é governador mesmo ou será que é presidente? Será que é presidente, será que é senador? Será que vai ficar até o final, será que não é? Assina um documento, mas se assinou um documento e não cumpriu? Então, eu não insisto, isso não é uma coisa que Nada do mundo pessoal. não vai denegrir. O que eu quero dizer, isso não é constatação, é constatação. Se você disser, olha, eu não concordo com o Márcio, eu acho que o Márcio é de uma posição, faz parte do jogo, ninguém vai ser unanimidade, todo mundo vai ter. Eu tive 93% dos votos, eu cumpri meu mandato até o final, eu acho que eu fui bem, mas é claro que tem gente que não gosta de mim, faz parte, não é? É isso. É um show, está indo bem demais. O governador aqui não tem dificuldade de sair de perguntas
rápidas e que não foram feitas com antecedência. Eu vou ao break, já volto daqui a pouquinho. Estou hoje com o governador de São Paulo, doutor Márcio França, sendo entrevistado e nos falando aqui. Vamos ao break.